dinamismo especial que é vantajoso para o observador interpretar e compreender nesses termos de suas múltiplas determinações e ambiguidades. E aí eu trouxe essas duas, né, essas contradições entre Durkheim e Marx, falado. Demais na frente, na 61, um pouco do Durkheim e a sua escola, né, sociológica, onde desenvolveram aí essa posição, fala um pouco sobre a questão da antropologia social, né, que aí traz o Taylor e o Robert Lowe, né, como, o Robert Lowe, né, como a colcha de retalho, como ele bem colocou. Então, é um texto que tem muitos, assim, muitos teóricos que trouxeram, né, suas considerações, suas colocações, e traz aí essa questão bem definida, né, o que é o social, o que é o cultural, os pontos de vista, e a gente tem que tentar ir entendendo, né, e fazendo essas conjunturas, né, e esses alinhados aí para compreender. Realmente é um texto bem complexo, como a colega bem falou, eu também percebi. A parte da sociologia da educação, né, eu tive na pedagogia, é um tema que eu gosto, né, mas é bem complexo. Eu acho que assim, eu me familiarizo mais com a psicologia da educação, né, que eu acho que fica mais fácil de compreensão. Mas são vários teóricos, assim, autores que colocaram muito bem. E eu acho que foi isso. Eu estou tentando assim, colocar e entender de forma mais fácil, né, para facilitar aqui o entendimento. Tá ótimo, Marcele. Vou comentar o Marx depois. Tá na fila. Ó, tem dois comentários aqui no chat, tá, Fábio? Uhum. Ó, até agora estive considerando o social e o cultural como categorias que revelam uma parcela da condição humana. Pode falar um pouco sobre esse tópico? Página 47. Estão pedindo para voltar lá. A Jamara. Eu voltaria, Jamara, eu voltaria na ideia do Morin, né? Que não existe uma essência e que existe uma composição múltipla do ser humano e do social e do cultural. O cultural e o social são facetas do humano, né? Dessa invenção que é o humano, né? Então, eu acho que o Da Mata ele vai fazer uma distinção, mas sempre dentro dessa perspectiva, eu acho, da complexidade, de dizer da relação, né, da relação complexa entre um e outro, né? Eu acho que o que ele quis, na verdade, era ressaltar, era destacar um pouco o lugar da cultura, né, dentro do social, né? Mas eu acho que, enfim, são facetas, né, do humano como outras mais. Ó, e a Helena destacou um trecho aqui da página 56. A história é importante para a manutenção da cultura, em outras palavras, posso ter resíduo. Aquela parte que você já tinha lido, né? Dos resíduos do Egito e tal. Mesmo que tenha desaparecido, né? Aqueles resquícios de cultura permanecem. Ok. É o objeto da arqueologia, né? Uhum. Você pega essas sobrevivências, esses fragmentos, e tenta recompor aquela sociedade. Só que você não tem como recompor a sociedade como um todo, né? Esses elementos sem a sociedade, né? Eles perdem, né? Eles passam a ser meras interpretações, né? Eles estão fora de um contexto social, né? Olha, eu vejo aqui algumas mãozinhas levantadas. Ó, Cleonita, Cris Miranda, Leandro. Eu posso falar, trazer a minha contribuição, se quiserem agora. Conseguem me ouvir bem? Sim. Tá. Eu vou voltar um pouquinho nas aulas anteriores, como a Raquel tinha falado anteriormente. É um texto bem complexo, mas a gente tinha discutido sobre La Raya, né? Então, lá em La Raya, a gente consegue entender
que é multifatorial, é coletividade, é mudança constante, como o professor Fábio tinha até falado, né? É uma vivência de mudança constante, né? Aí, se a gente for parar para pensar, né, na antropologia, né, que é o nosso tema de hoje, né, em Da Mata, né, cultura, sociedades, valores diferenciados, conceitos filosóficos, né, a gente volta para um arcabouço teórico, né, que em humanas eu vou trazer depois, né, 2 teóricos da minha área que fala um pouco sobre isso, mas eu vou me atentar ao texto e tentar fazer ele de uma forma bem sintetizar um pouco, né? Eu achei interessante quando ele fala da parte da análise da própria sociedade urbana e industrial, né? Ele fala que o papel da antropologia social, segundo suas próprias palavras, seria formalizar um conjunto de normas que visam aprofundar conhecimentos do homem pelo próprio homem. Então, o homem precisa entender o seu próprio eu para tentar viver numa sociedade, né? E a antropologia social, né? Ele ainda vem falando mais um pouco, né? Que ele deixa bem delimitados alguns conceitos, né? Delimitados, mas assim, de uma forma que você tem que voltar-se para si mesmo para tentar entender, né? A antropologia social permite evidenciar que o conceito do homem sobre si mesmo é variável, né? Como o professor Fábio tinha falado, né? Tem práticas morais e práticas sociais, infinito em sua profundidade e grandeza. Dessa forma, nos leva ao melhor caminho para que tal conhecimento se amplie e se desenvolva com um olhar de humanidade, né? Um para o outro. Se não for dessa forma, a gente não tem como trabalhar, né? Nessa vertente, né? E tem uma parte, eu não anotei desculpa, a parte do qual é o capítulo, né? Ele dá assim, me traz a remeter tipo assim, um vírus raro, né, por uma especialidade dependente de um desejo, pode ser usado tanto para a produção de armas biológicas como a fabricação de vacinas. Então, se a gente pensar numa guerra biológica, né, esse vírus ele vai vir com o intuito de fazer uma destruição de uma sociedade, né? Mas se a gente trouxer para o nosso contexto atual, né, a fabricação da vacina, né, que são vírus atenuados, eles vão tentar fazer o quê? Tentar sanar esse momento pandêmico. Se eu estiver errado, podem me corrigir, tá? Então, a antropologia social permite-se que cada indivíduo, todos nós, né, como indivíduos, tanto na sociedade, né, se possa se enquadrar numa visão. Não existe uma visão, não existe uma lente para a antropologia, né? Uma lente antropológica onde a gente possa se enquadrar dentro de alguma coisa, né? Então, acho que a antropologia social permite que, quando a gente se costuma ser diferente, reconhecer o próprio costume, através dessas interpretações, que o homem perceberá que cada sociedade humana será reconhecida em um espelho, onde nossa própria existência se reflete, né? Aí eu vou parar por aqui e eu vou falar um pouco sobre, assim, 2 teóricos da minha área, né, de saúde humana, né, que é o Wong e o Arley, né? Eles trazem lá no capítulo 443 sobre questões sociais, e ele remete lá para a gente, nessas questões sociais e filosóficas, né, sobre provimento familiar, né? Então, eles entendem que o provimento familiar, ele não, assim, se o provedor da família, independente dessa família seja heterossexual, bissexual, a gente não está falando aqui sobre gênero, né? E eles também não falam sobre gênero, mas eles falam que na biologia, o homem e a mulher é a família, porque foram eles que conceberam biologicamente essa família. Mas se a gente pensar na economia, quem traz os valores financeiros para manter esta sociedade, esta casa, seria
o provedor da economia, ele seria o provedor dessa família. E para a psicologia, seria quem faria com que essa família se educasse socialmente, entendesse momentos de discussões, e aí ele vem trazendo vários conceitos, né, sobre todas as áreas de atuação dentro da sociedade, né? Então, as vertentes de cultura, de sociedade, seria problematizações que a gente teria a noite toda para falar sobre vários autores, não só na minha área de saúde, mas assim, é um texto bem complexo, e eu achei bem interessante quando ele fala da questão assim, biológica, né? E eu pensei, né, como de humanas, né? Nós estamos vivendo em um momento de pandemia e a gente tenta tratar o biológico através das vacinas, né? Mas se a gente pensar em algum tempo atrás, já se usaram a questões biológicas para destruir uma sociedade. Então a gente pensa como um problema assim, talvez de buscar interiormente, né, para uma leitura mais minuciosa, com outros autores, e até fazer uma busca de dados, né, em algumas usando alguns operadores booleanos aí, tentar entender, né, em alguns artigos antropológicos, como seria pensar de forma melhor, como seria esses conceitos dentro da antropologia, né? O que seria a sociedade dentro da antropologia, o que seria a cultura, né? Ele deixa bem delimitado isso, mas em algumas partes que eu li, né, ele faz com que nós, quanto homens que vivemos em sociedades, homens, né, seres humanos, né, precisamos viver como se fosse um espelho, olhar para isso com um olhar mais holístico, mais humanizado, para tentar entender o que seria essa questão que ele traz, né? Então, assim, eu sei que tem ainda muitas pessoas para falar, então eu vou ficar por aqui. Se assim, algum professor quiser acrescentar alguma coisa, se eu tiver que ler mais uma vez, se o meu entendimento não foi coerente ou não, eu estou aberto a sugestões. Foi coerente, sim, Leandro. Eu gosto muito do exemplo que você trouxe do vírus, da vacina e da arma biológica. Eu acho que é isso. Eu acho que a diversidade de construções culturais ou socioculturais, acho que é um ótimo exemplo. A Márcia volta, né? A Márcia traz aqui, retoma, né, a questão da cultura. A arqueologia são resquícios de uma sociedade, mas não são a sociedade em si. Perfeito. Mas podem constituir uma cultura? Eu acho que é a mesma questão da Joyce, né, inicial. Sobre o que a arqueologia se debruça? Sobre fragmentos, né? Ela vai encontrar fragmentos daquilo que foi uma sociedade, né? Mas esses fragmentos, fora daquele contexto, né, eles não são uma sociedade, né? Você não consegue remontar exatamente, né, o que foram aquelas instituições, aquelas relações sociais de poder. Você não consegue recuperar isso, né? Você tem sinais, tem evidências, tem pistas que você vai criando hipóteses, teorias e vai tentando imaginar como foi aquilo. Mas sem encaixar esse fragmento naquele contexto histórico, né, é o conceito de reificação, né? É uma coisa, é um objeto, né? Então, assim, acho que né, ele fala isso aqui no livro, né, com relação ao Egito, né? Você não tem como reconstituir aquela sociedade acabou. O que restou foram fragmentos, evidências do que ela foi, e que você tenta reconstruir, né, hipoteticamente o que ela foi. Mas sem aquela sociedade, né, essa cultura não existe mais, né? O que existe são hipóteses, né, do que ela possa, né, do que ela pode ter sido, eu acho. Eu acho que a sua questão, essa questão, acho que, eu não sei se eu expliquei bem, se eu consegui me fazer entender, mas eu acho que ela dialoga com a questão da Joyce no início. Olha, Cleonita. Tem mais 3 pessoas, né? Cleonita, Cris Miranda, Alexandro e Leandro. Já falei, eu já estou então abaixa a mão, por favor.
Ah, tá. São 3 só. Olá, boa noite. Então, eu posso falar. Por favor. Tá, eu vou deixar a câmera desligada para ficar melhor a questão do áudio. Então, o que eu tenho, né, que sim, é um texto bem complexo, né, deu para me perceber, através aí tanto da leitura quanto aos comentários aí dos colegas, né, isso fez me perceber que é uma discussão não tão nova, né, é uma discussão bem antiga e vai continuar, mas cada discussão, né, nós podemos ter nova descoberta. E eu gostei muito, né, da frase aqui, no caso, quando o Marx ele diz que os homens eles fazem sua própria história, mas não as fazem como eles querem. Aí me surgiu, aí veio a indagação. Então, será que é a partir dessa concepção que nós olhamos, talvez, né, para a nossa vida e chegamos a dizer, eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás, sim, né, um momento do afastamento ou do aproximamento da nossa realidade, né, um momento de reflexão. Então, me fez pensar aí o surgimento aí dessa posição aí, que pode ter, não sei, alguma ligação, né? Então, aí, na página seguinte também, ele já destaca aí a questão da consciência, né? Que a questão da consciência, das regras, que de uma forma direta ou indireta, nós fazemos parte, nós somos essa regra, né? Que a sociedade impõe, que nos sustenta, né? Através das nossas tradições. Então, nós carregamos, né, todas essas regras do que pode, né? Podemos analisar a questão do fardamento escolar. Se nós analisarmos qual é a relação do meu aprendizado com o meu fardamento, né? Então, nos ajuda aí a trazer uma reflexão do ponto de vista aí da sociologia. E era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Não sei se foi clara, né? Mas eu peço aí alguma sugestão que vocês possam me dar, eu estou à disposição. Foi claro assim, Cleonita. Cris Miranda, né? Aí meu nickname. Eu estou começando hoje. Eu não li o texto, mas eu conheço um pouco de Durkheim, eu conheço um pouco sobre antropologia, Lévi-Strauss. Eu acho que é fundamental para analisar uma comunidade, uma comunidade humana que faz a gente de comunidade para a sociedade, é a fala. A fala, eu acho que é o primeiro artefato cultural que o ser humano tem. É através dela que cria a cultura. É através dela que a gente cria e estabelece as relações sociais. Pegou trânsito? A gente estabelece... Ai, que bom. A gente estabelece as regras dentro da nossa sociedade e acaba virando meio que aquela cultura de massa, né? Que a sociedade, para sobreviver, ela cria certas regras, mesmo a mais simples, até a mais elaborada, ela vai criando as suas regras de sobrevivência. E o que diferencia é a sociedade primitiva da nossa. Outra coisa, nós somos felizes. Diferente, vivem diferente. Eu tenho bastante dificuldade de ouvir a Cris. Vocês também? Não estamos conseguindo te ouvir. O áudio está ruim, está dando algum tipo de interferência. Hoje eu não consegui botar. Mas, enfim, o que eu tentei colocar, que apesar de eu não ter lido o texto, eu acredito que o que faz a gente parar e pensar e estruturar tudo isso como ser humano, para partir como ser humano, é a fala. Acho que é a fala que faz lá no começo da gente ser diferente entre a sociedade lá das ligas e a sociedade humana, e foi a partir daí que a gente foi se diferenciando e procurando as nossas tribos como espécie. E
quando o Durkheim ele começa a ver a sociedade como um organismo vivo que procura os mecanismos para sobreviver, para viver melhor em sociedade, e às vezes até a pessoa para viver melhor em sociedade até acompanha o grupo para poder ser benquisto socialmente. No geral é o que todo mundo faz, mas ao mesmo tempo a gente, sem querer, a gente também procura a nossa tribo. Então, mesmo dentro do social, do macro, tem aquele micro, que é a nossa forma de pensar, que influencia no nosso dia a dia, as tribos que a gente se agrega. E o difícil para a gente estudar o outro é você se afastar, é você ver o outro com empatia. Acho que é isso, é você ver o outro com empatia, tentando entender o outro. Eu acho que é exatamente o que eu escutei aqui, você vê o outro pela sua diferença. Aí você fala, poxa, ele faz assim, eu não faço. Então, pela diferença, você começa a ver formas de ver diferente e eu acho que começar a ver é a diferença. Agora, começar a sentir que é o próximo passo para poder a gente conseguir como sociedade. Bem, é isso, gente. Ótimo, Cris. É o Alexandro? Boa noite, estão ouvindo aí? Bom, primeiro, parabéns aí a todos que fizeram suas colocações, foram colocações muito, muito importantes. Eu conheço pessoalmente o professor Alberto da Mata, né, professor da Universidade Federal Fluminense, já tive a oportunidade de assistir alguns seminários dele, ler algumas coisas dele. E o Durkheim, que a professora Vânia cita aí, eu, como fui aluno de Direito, é leitura obrigatória para quem faz Direito. Nos primeiros períodos, Durkheim é a figura que a gente tem que estudar. Eu acho interessante, assim, eu vou tentar fazer o link aí do nosso debate, porque as pessoas já falaram muita coisa sobre o texto já, e acho que muita coisa bem falada. Eu acho que tem assim, uma conexão muito forte com a aula passada, né? No texto da aula passada, na medida que a gente falava sobre valores, né, culturais, como se formam valores culturais, como é que a sociedade, né, a visão de você julgar uma sociedade a partir dos seus valores culturais. Eu acho que esse texto vai ao encontro, né, de como se constrói esses valores culturais, como é que essa relação se dá, né? Essa relação não é uma relação, como se coloca ali, né, biológica, né? Ela não nasce do nada, ela nasce a partir de uma construção de valores, de crenças, de relações, e essas relações vão sendo passadas de cultura para cultura, de cultura para cultura não, geração para geração, gerações para gerações, né? Então, como disse a colega aqui, né, a fala é uma dessas expressões de relação cultural, né? A língua ela é fundamental, depois você tem a escrita, e a gente chegou até um mundo tecnológico hoje de ter a informática e os meios de comunicação, né, na velocidade que estão hoje, difundindo cultura e modificando o nosso comportamento, né? Eu acho que essas coisas são todas muito, muito importantes, porque realmente a gente pensar em educação e não entender que a educação ela não é, como é que a gente pode dizer, neutra, né? Ou não é isenta, né? Ela faz parte de valores culturais que nós construímos, que a gente se depara com esses valores muitas vezes e a gente concorda ou não com eles estão dados e a gente, né, quem está no comando do processo às vezes vai impor determinados valores que você vai aceitar ou não. O fato é que eu acho muito importante a gente realmente fazer, na minha opinião, links, né? O professor Roberto da Mata tem um trabalho importante sobre o carnaval e é exatamente a desmistificação de que todo mundo achava que carnaval era mulher pelada na rua, um monte de gente da favela desorganizada. Foi pro vôlei. Extremamente organizada, com setores organizados. Então, assim, você vê como foi importante, né, o estudo antropológico, sociológico dele, para a gente entender efetivamente o que é o fenômeno carnaval. Porque a gente, às vezes, muitas coisas na sociedade acontecem e a gente não para analisar o que está por trás desse fenômeno e acredita que aquilo é simplesmente uma coisa que acontece, que se dá. Mas quando você vai estudar essas correlações, elas explicam muito do nosso comportamento, de quem nós somos, onde nós trazemos esses valores culturais todos e o que a gente pode avançar, porque eu acho que a coisa mais importante da nossa leitura é a gente saber de que maneira a gente pode construir novos caminhos, né? Diversificar novas tendências. Você vê que hoje a gente está vivendo o mundo politicamente correto, né?
e que alguns, às vezes, têm críticas muito pesadas sobre o politicamente correto. Por outro lado, muitas coisas são importantíssimas, por exemplo, a questão do racismo, né? A questão da homofobia. Não fosse a política de uma cultura, né, de a gente criminalizar determinados comportamentos sociais, as pessoas podem até discordar ou concordar, mas já não há mais caminho, por exemplo, para a nossa sociedade moderna, no Brasil, né, em específico, alguém, por exemplo, chegar e discriminar uma pessoa. Claro, isso existe, as pessoas discriminam, tudo isso a gente conhece, sabe, todos nós passamos por isso, mas não é mais uma coisa que se faz de maneira aberta, e quando se faz tem criminalização. Então, são discussões de valores, que há tempos atrás, piadinhas de mau gosto, discriminatórias, eram dadas na sociedade e as pessoas achavam que se você falasse alguma coisa, você era o famoso politicamente correto. Então, acho que essas coisas são fundamentais, porque a nossa vida como educadores aí, né, ou como pesquisadores da educação, vai se deparar fundamentalmente com isso, com essas relações de valores. Eu acho que essas são as questões, entender de onde elas se constroem, como elas se constroem, e quais são, como o professor Fábio também coloca aqui, né? Às vezes você não pode ter uma relação social formalizada, formatada, mas os resquícios, como é o caso né, de sociedades que já passaram, como a caso da egípcia ou a romana, eles são fundamentais para a gente construir trajetórias, tentar entender e puxar o novelo lá atrás para entender um pouco da concepção de hoje, né? Enfim, um pouco da minha contribuição para esse debate. Uhum. Muito bom, Alexandro. Só complementando o Alexandro, assim, a importância, né, das reflexões, né, que a gente está fazendo também para o campo da educação, trazendo de volta, né, o próprio Durkheim. Para ele, o papel da educação seria justamente transformar as consciências individuais, né, moldar essas consciências individuais de acordo com a consciência social ou com a consciência coletiva, né? Então, assim, a educação para ele tem um papel disciplinador, né, de inculcação de valores, né, extremamente forte, né? E isso tanto é que ele preconiza muito a educação, né, que a geração adulta fornece às crianças. Ele nem pensa em educação de adultos, né? Para ele, educação é um processo de transmissão de valores às crianças e aos jovens, né? E ponto. Parece que quem passou da idade escolar fica perdido por aí. Então, só reforçando o que você estava falando da questão dos valores, né, na educação e tal. A Fabiana colocou ali no chat: professores, gostaria de esclarecer as relações hierarquizadas entre natureza, homem e sociedade na página 44. Veja bem, Fabiana, quando o da Mata está fazendo essa colocação no finalzinho da página 44 sobre essas relações, né, sobre essa cadeia hierarquizada, né, ele está nos ajudando a refletir, né, como as explicações, né, vêm sendo dadas, né, no âmbito das ciências sociais. E aí ele vai dizendo, numa ordem específica que vai do natural, né, num sentido totalizador, ao biológico, depois ao instrumental, ao institucional, e por aí vai. Então, assim, no meu entendimento, nessa parte, né, ele está mostrando o movimento de explicação das ciências sociais, né, sobre essas relações hierarquizadas, como é que elas vão sendo estabelecidas ao longo do tempo. Tá? Professora, só fazer uma contribuição. A senhora fala também aí muito, eu acho importante, logo no início da aula, sobre a questão dos métodos, né? Dos métodos sociológicos, enfim, das metodologias. Eu acho isso uma coisa interessante. Eu trabalho com política, né? A gente vê, por exemplo, o que é uma pesquisa. Você aplicar um método de pesquisa no universo de 1.000 pessoas, projetar isso para um universo de 150 milhões de pessoas. Se você segmentar, por exemplo, né, a aplicação de uma pesquisa sobre a renda da pessoa, sobre a escolaridade da pessoa, e você projetar aquilo e atingir, né, com uma margem de erro de 5%, 6%, né, às vezes, claro que falha, mas, de modo geral, os acertos são gigantescos.
Então, assim, a gente, muitas vezes, acredita também que a gente pensa muito diferente, a gente tem comportamento diferente. Quando você estuda métodos, né, você percebe que o comportamento humano é muito induzido também, né? Ele se traduz muito. Se você faz parte de um grupo social de renda, determinada renda, a tua tendência é aquela. Se você faz parte de um grupo social de moradia, né, ou de trabalho. Então, assim, essas coisas são muito interessantes, porque quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que muitas vezes, e aí acho que é uma reflexão sobre a educação, né? Que às vezes os sistemas educacionais brasileiros levam em consideração essa lógica comportamental. Só que o mundo moderno está quebrando esse paradigma e dizendo, olha, existe uma individualidade aí, uma singularidade que não se explica de maneira tão coletiva assim. E essas coisas são tão importantes, existem estudos sociológicos sobre isso também, o que é a questão do suicídio, né? Os estudos antropológicos sociológicos colocam o suicídio de modo geral é quando você tira valores, quando a pessoa olha para a sociedade e percebe que os valores que ela tinha foram arrancados dela de tal forma que ela não vê mais sentido, né? O sentido de valor para a sua existência como ser humano, como vida. Então, assim, essa coisa é muito mais profunda do que as pessoas às vezes imaginam. Não, é só um comportamento. Não, é muito mais do que isso, né? A cultura te enraiza de tal forma que ela está na tua alma, né? Que ela faz parte do teu ser, da tua essência, né? Enfim, é isso. Uhum. Eu queria complementar, Vânia, a sua explicação da Fabiana. Eu acho, Fabiana, que aí tem uma questão, a sua pergunta é ótima, porque ela levanta uma questão epistemológica, é uma questão de abordagem da realidade, como a ciência, ou como essa ciência que ele tá trazendo aí, explica a realidade, aborda o real. Por exemplo, se a gente pegar o Marx, né, a principal chave interpretativa da sociedade, né, no materialismo histórico dialético, é a economia. Então, ele vai criar uma hierarquização entre essas facetas do social, colocando sempre como essência, como do topo da hierarquia do entendimento do fenômeno social, a economia. Eu acho que para essa ciência que ele está tratando aqui, das antropologias mais utilitaristas, né, eles deslocam o biológico do social, criando uma hierarquia. Né? Quando você cria uma hierarquia, você está dizendo que algo vem antes de algo. Algo é mais importante do que algo para a explicação. E o que eu acho que o da Mata vai falar ao longo é que essa relação de complexidade. Né? Não há uma hierarquia propriamente. Né? São facetas que acontecem juntas. Né? Elas acontecem, né, juntas, né, em interações, sem que haja uma hierarquia a priori. Até, eventualmente, dado uma circunstância, algum fator dessa relação multifatorial pode assumir uma preponderância. Mas não há uma hierarquia a priori do processo. Né? É uma relação de complexidade. Mas essa ciência inicial, ela vai tomar, né, ela vai hierarquizar, na hora de compreender a realidade, né, ela vai dizer o que, olha, o social só acontece como resposta a um estímulo da realidade hostil, da realidade violenta, né, como uma resposta adaptativa a essa realidade da natureza biológica. Então, isso é uma maneira de você depreciar ou de colocar numa escala, né, numa hierarquia epistemológica de abordagem da realidade, de compreensão da realidade, o social vem de uma maneira posterior, mais fraca, menos importante. Porque é como se fosse só isso. É a crítica dele, essa é a crítica dele, né? Uma das principais do texto. Sim, é que ele termina o texto, né? Vamos dizer, deixando bastante claro isso, né? Que a descrição econômica, né? Vamos dizer que a sociedade, você não explica a sociedade apenas por essa dimensão econômica, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o que eu entendo, na minha compreensão, é isso. Quando você cria uma hierarquização, né, num processo de abordagem da realidade, é como se você estivesse dizendo, olha, existe uma essência desse fenômeno humano, desse fenômeno social, que é essa. Ou é biológica, ou é econômica, ou seja ela qual for. Numa perspectiva complexa, não é essência. Né? São facetas que se articulam e, num dado momento, numa dada circunstância, uma das variáveis assume um caráter preponderante.
mas não há uma hierarquia. Né? Então, acho que, na verdade, o que está colocado aqui, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar bem a sua questão, mas o que está colocado aqui, né, é uma epistemologia, né, uma maneira de explicar o mundo, a realidade, o social, diferente. Nessa perspectiva mais mais anterior, da antropologia mais utilitária, é isso. O biológico está no topo da hierarquia da explicação. Primeiro a gente compreende o biológico e depois a gente vai, né, agregando as outras facetas. Né? Então, acho que essa é o que ele traz como... Ele critica isso. Né? Ele vai dizer, olha, não é isso. Não somos meramente, né, resposta adaptativa a uma circunstância hostil, ou uma demanda, ou uma necessidade, um estímulo biológico. Né? Existe uma diversidade humana infinita, né, que é construída sobre esses mesmos estímulos que são universais, que poderiam ser, né, sei lá, se proteger do frio, se alimentar, né, saciar um desejo sexual, ou seja, são estímulos universais, mas as respostas a esses estímulos não são automáticas, não são mecânicas, né? E daí ele vai ele vai enfatizando a diversidade da criação, dos arranjos, né, de formulações da cultura. Uhum. Maria Helena, está com a mão levantada. Sim, ainda sobre esse assunto que vocês estão falando agora, me corrija se eu estiver errado. Se eu estiver errada, o que eu entendi nessa parte foi que essa relação de natureza, homem e sociedade não seria bem uma hierarquia, seria como uma evolução. Inicialmente era uma relação do homem com a natureza, depois do homem com ele mesmo e, num momento mais à frente, do homem com a sociedade. E essa relação aconteceu conforme uma necessidade do próprio homem. Ele primeiro tinha contato com a natureza, aí teve contato com o frio, e ele foi tendo uma necessidade depois de ter contato com o seu semelhante. E depois esse contato com o seu semelhante foi ampliando de ter contato com grupos maiores. E assim foi se formando a sociedade. Então, o homem, ele não é um ser isolado, ele é um ser que precisa do outro para se desenvolver socialmente, em comunidade. Eu tive essa sensação durante a leitura do texto. E a partir da sociedade, a gente vai desenvolvendo culturas. E isso varia de acordo com o ambiente, com o espaço que ele transita. É mais ou menos por aí? Eu acho que mas o que a evolução, acho que o termo talvez não seja evolução, mas o desenvolvimento, nesse caso aí, não é exatamente do humano, mas é de como o humano compreende, né, como a ciência compreende esse processo. Sim, a compreensão dele com relação ao meio. Isso, eu acho que a ciência ela vai compreendendo esse processo, ela vai buscando a maneira de compreender essas relações. Né? Então, acho que não seria uma evolução, né, propriamente do humano ou do social. Nesse sentido, acho que não. Mas existe, sim, um processo de desenvolvimento, de sofisticação da ciência, da maneira de compreender o fenômeno. Que eu acho que a sua descrição ela cabe nisso. Ela se encaixa muito bem nisso. Né? De como a ciência ela foi percebendo esse fenômeno de maneira diferente. Né? Porque, na verdade, ele vai falar, o ser humano é uma invenção. O que é o ser humano? São invenções, né? Isso, ele não existe em si. Tá sem falando com o microfone desligado. Essa frase, né, tá na página 47, né? A última linha, o homem é uma invenção ocidental, né? E aí ele prossegue, né? Naquela parte que ele está falando dos enganos, né? Uma visão utilitarista de cultura, né? Quais são os enganos desse teatro? Aí ele criou uma invenção. Isso são construções, né? Porque, na verdade, a ciência, a gente não tem como capturar
a natureza, a realidade em si, como ela na verdade. A gente não tem instrumentos para isso, não tem teoria, não tem equipamentos para isso. Né? Então, sei lá, a teoria, né, sei lá, qualquer uma dessas teorias físicas são construções. Né? Quando a maçã cai na cabeça do Newton, ele imagina a teoria da gravidade, não é isso? É esse que é a história da ciência, a gravidade. Isso não é que exista a gravidade. A gravidade é uma invenção da ciência para explicar um fenômeno que certamente não foi capturado na sua plenitude. Você consegue pegar um fragmento daquele fenômeno, capturar um fragmento daquela natureza, daquela realidade né, que é impossível de atingir por meio da ciência. Né? Então, acho que a gente está trabalhando são invenções, né? São construções, são maneiras distintas que vão se sofisticando de apreender a realidade, de conceber a realidade, de explicar o mundo. Maria Helena já falou. Deixa eu ajudar aqui. Tem mais alguém na fila? Não, eu acho que não. A Alessandra já falou, né? Esqueceu já baixar a mão. Não tem mais ninguém com a mãozinha levantada, não. O texto traz uma infinidade de ideias e de questões, né? Tem alguma questão que não ficou tão bem explicada para a gente voltar, para a gente poder tentar enfrentar novamente aqui, matar? Eu acho que foi assim bem construtivo, né? É um texto bem complexo. Eu acho que vale a pena, assim, nós, né, termos um olhar diferenciado e reler de novo quantas vezes necessário para a gente entender, né, as ideias mesmo do texto e refazendo os nossos próprios conceitos, né, como ele diz, né, olhar para nós mesmos, né, como se fosse um espelho, né, e voltar para essa questão. Eu acho que, assim, eu tive um pouco de dificuldade de compreensão, li mais umas 2 vezes, consegui fazer uma síntese, trazer um pouco da minha vivência, né? Fui buscar em outros teóricos para fazer um arcabouço, né? Daquela questão da questão mesmo da gente pensar como pesquisador, né? Na cultura, né? Na arte, né? Do escrever e como pensar. Então, acho que todas essas reflexões que a gente está tendo em todas as aulas estão vindo de encontro uma a outra, né? Isso acendeu uma lâmpada para mim que está sendo muito importante, porque como a gente já tinha... como acho que foi a Raquel que falou anteriormente, que a gente tinha feito, né, uma discussão sobre Laray em uma outra disciplina, então vem fazendo com que todos nós venham conseguindo uma compreensão melhor da disciplina, mas isso é uma questão de, como se diz, de trabalhar mais os textos, né, de uma forma bem mais minuciosa, né, que às vezes a gente lê, né, de uma forma assim mais... Assim, não que seja relapsa, mas não com tanta importância que aquele texto precisa, né? Eu acho que isso é um ponto que eu preciso me policiar. Eu pensei neste pensamento para mim mesmo. É uma autocrítica para mim mesmo, entendeu? E talvez que sirvam para outras pessoas também, né? Como a gente está em um debate, somos todos adultos, mestrandos, estamos buscando conhecimento, eu acho que vale leitura, né? Quantas vezes necessário. Eu, principalmente, vou reler algumas vezes. Eu acho que a gente não vai, em nenhum caso, a gente vai esgotar tudo que o texto tem a oferecer, em nenhum dos textos. Eu acho que os textos eles são, né? A gente vai
os textos estão caminhando enfim, esse texto a gente é um texto novo, né? A gente incluiu ele porque é um texto clássico da Mata. A gente trouxe ele agora para esse semestre. Mas acho que em nenhum texto a gente vai conseguir extrair tudo que o texto tem a oferecer. Eu acho que quando ele provoca boas reflexões, boas indagações, né, e eventualmente deixa a gente intrigado com coisa ou outra, eu acho que ele cumpriu o papel dele, né, de produzir de provocar a gente. Né? A gente vai ver outros textos de cultura e acho que ao fim e ao cabo, a gente vai ter uma visão consistente da cultura. Eu acho que... Né? Alessandra, quer falar? Eu não sei, professor Fábio, Sim, se outras pessoas ainda vão falar, né? Mas já está quase também estipulando o tempo, né? Se puder, no finalzinho, a gente dá só uma pinceladinha no cronograma, para a gente não ficar tão perdido. Sim. Vamos sim. Alessandra, quer falar, Alessandra? Por gentileza. Eu também sou da linha de representações sociais, e nesse texto eu fiquei confusa quanto ao conceito do senso comum, que eu achava que o senso comum era uma crença, uma opinião de um grupo, mas tem uma parte do texto da página 45 que fala que é uma atitude dialética do senso comum, a lógica que entra em choque com a visão que apresenta o homem à natureza, ou melhor, a sociedade à natureza, como duas entidades que se formam de modo simultâneo. Isso aí, ele fala que uma hora o homem ele é parte da natureza, e depois ele fala que o homem agride a natureza. Aí eu fiquei confusa quanto o conceito do senso comum. Se são ideias opostas, por que ele é senso comum? Aí eu acho que eu devo perguntar isso à professora de representações sociais, né? Vamos lá. Eu acho que essa discussão do senso comum é uma discussão importante, uma discussão boa, né? Acho que dá um bom debate. A ciência, parte do que a gente está discutindo aqui, as origens da ciência, ela nasce como a ciência iluminista, com a ciência que a gente chama de ciência moderna. Então, a ciência moderna, né, ela se constrói como argumento, como explicação explicação do mundo, né, contra o senso comum. Né? Então, olha, tudo que não segue o caminho, que não percorre o método do caminho da ciência, né, que não estabelece o script, o percurso, né, metodológico da ciência, é senso comum. Né? Então, isso é uma visão da ciência moderna, da ciência que prevaleceu, ainda prevalece, em certa forma, como paradigma hoje ainda. Só que o senso comum, né, para essa ciência, né, que hierarquiza os conhecimentos de uma maneira tão rígida, que se coloca no topo da explicação de tudo, universalmente, o senso comum é algo desimportante. É algo menor, é algo do ponto de vista epistemológico inferior. Só que se você questiona, especialmente no nosso campo, né, nas humanas e nas sociais, se você questiona, né, um paradigma onde uma forma de conhecer, de explicar o mundo, né, tem tanto poder, tem tanta força, né, que ela acaba ofuscando todas as outras maneiras de conhecer o mundo. Então, o senso comum, na perspectiva da ciência clássica, na ciência mais tradicional, é uma explicação do mundo epistemologicamente inferior. Numa ciência mais crítica, né, o senso comum, né, ao contrário, o senso comum não tem toda a prática social tem uma forma de conhecer o mundo, tem uma forma de explicar o mundo, toda ela. Por convenção e por relações de poder, a maneira europeia, né, iluminista, moderna europeia, consagrou a ciência como explicação por excelência, como o topo da explicação. Então, assim, o que eu entendo aqui é essa relação dialética, né? O que é a dialética? Né? Entre...
essa relação dialética entre opostos que desenvolve os processos. Então, acho que eu entendo que, nesse caso aqui, ele vai tirar esse peso do senso comum como sendo algo inferior, né? E construindo também, tendo a possibilidade de construir também o argumento. Quer complementar, Vânia? Sim. Né, se a gente parte do princípio que hoje a discussão, né, na ciência reconhece que circulam diferentes tipos de conhecimento, né? Se a gente rompe com uma visão de ciência clássica, a gente admite, né? Assim, olha, tem diferentes tipos de conhecimento. O conhecimento científico, ele ganhou uma prevalência, né? Mas ele não é o único tipo de conhecimento que existe na sociedade. E, vamos dizer, num determinado momento, ele foi e ainda é considerado o mais importante, mas a gente já tem questionamentos a esse respeito. Então, os saberes, né, que os índios têm, os indígenas têm sobre determinadas ervas, sobre a própria floresta, é um conhecimento que tem, né, tanto valor do que o conhecimento científico, e muitas vezes o conhecimento científico se apropria dessas descobertas, né? Então, nesse sentido que eu acho que a gente pode problematizar essa visão de subalternização do senso comum, entendeu? Que num determinado momento era aceita, né, como é isso mesmo, é um conhecimento, né, de segunda linha, de segunda ordem, né? E aí essa tensão que ele está chamando a atenção, né? Entre o conhecimento científico e esse conhecimento do senso comum. Então, o senso comum seria, na verdade, uma cultura como uma espécie de religião. Cada grupo tem uma cultura, tem um senso comum que é praticado dentro daquele grupo. É isso? Então, assim, pensa na hierarquia que a gente estava discutindo antes. Tá. Né? Então, assim, se eu das facetas, que ora a faceta pode ser econômica, pode ser social, elas agem em conjunto, né? Mas ora uma sobrepõe a outra, né? Isso. Se eu trabalho com essa ideia, uma ideia rígida de senso comum, né? O que eu vou ter? Eu vou ter uma hierarquização dos conhecimentos. Então, a ciência, ela trabalha o quê? Olha, existe uma hierarquia. Nós estamos no topo da hierarquia, porque nós percorremos um caminho, né, rigoroso de validar os conhecimentos a que nós chegamos. Então, a ciência vai trabalhar com isso. Então, tudo que não percorre esse caminho é senso comum. Essa visão, o que ela faz? É uma visão tão poderosa, ela é uma visão, ela tem uma incandescência, uma luminosidade tão grande, que ela ofusca todos os outros conhecimentos. Então, ela trabalha com uma hierarquia fechada em torno do conhecimento científico. No caso da hierarquia, você pode até, eventualmente, estabelecer hierarquias em dadas situações para poder explicar coisas, mas nunca uma hierarquia a priori. Nem sempre a ciência ela vai ser a melhor explicação para um fenômeno, para alguma coisa. Então, por exemplo, a Vânia deu o exemplo dos povos originários, dos índios, né, dos indígenas. Como é que eu vou achar que o conhecimento que os índios têm da natureza, num contexto nosso de século XXI, de todos os desafios que a gente está vivendo, como é que eu vou tratar esse conhecimento, porque ele não percorre o caminho da ciência como senso comum? É algo arbitrário, é algo até arrogante, né? A ciência, às vezes, tem essa arrogância. Então, acho que essa dialética é isso, essa composição. A dialética é um contínuo, é um permanente, né, de posições que se... Né? É uma filosofia, né? Um raciocínio que cada grupo cria, né? E se eu não tenho uma hierarquia fechada, se eu não tenho um conhecimento que a priori ele é superior aos demais, essas posições mudam. Então, eventualmente, para responder uma questão sobre sobre o desenvolvimento, sobre a ecologia, né, o conhecimento tradicional indígena, que em geral é tido como senso comum, porque não percorre esse caminho, esse caminho que a ciência percorre,
ele pode ter muito mais condições de explicar aquele fenômeno do que a própria ciência. Então, essa relação senso comum e conhecimento científico é uma relação cada vez mais relativa e menos fixa, menos rígida, né? Então, eu acho que, às vezes, essa ideia de senso comum, ela acaba obscurecendo perspectivas de explicação da realidade, né, mais apropriadas caso a caso do que a própria ciência, que acho que pode explicar sempre, né, que os conhecimentos dela são mais válidos sempre em qualquer caso, né? Então, assim, a gente estava falando da hierarquia no início. Olha, que na antropologia utilitarista antiga, a chave interpretativa dela era que o biológico vinha antes do social. Então, toda a cultura se constrói a partir de uma resposta, de uma adaptação ao biológico. Isso não é isso é uma visão científica, mas é uma visão possível, que a ciência vai abandonando com o tempo. Olha, o social não é um mero apêndice do biológico, né? São coisas que se constroem juntas, né? Cada um tem né? São facetas que se alternam, né? Então, eu acho que no meu entendimento, a chave para entender esse texto, ele vai trazer várias questões, muitas a gente não vai conseguir, nem eu, nem a Vânia, nem talvez ninguém consiga esgotar aqui, resolver por completo. A gente pode voltar, não voltar, trazer algumas questões para pensar. Eu acho que é um acúmulo, né, de debate que vai, ao final, a gente vai conseguir ter um conhecimento mais consolidado sobre os conceitos de cultura, né? A gente vai ver vários diferentes. Então, acho que é um pouco essa ideia, Alessandra. Não sei se eu consegui te explicar, não sei se eu se te atendeu. Sim, compreendi, sim. Muito obrigada, mestres, muito obrigada. Bom, vamos voltar para falar do cronograma, então? Estou com ele aberto aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Planejamento final. Olha, então, semana que vem, né, dia 15, é o texto do Stuart Hall. Na semana seguinte, 22/9, é o texto da Lélia Gonzalez. E aí, agora, 29 de setembro, é a data que a gente está mudando, que vai ser a data da entrega do trabalho. E vai ser nessa aula também, Fábio, que você vai incluir os textos que você se referiu no início da aula? Para a gente fazer o mosaico aí, né? As várias... Na aula da Lélia, né? Não, então é na aula anterior. Na aula, junto com o texto da Lélia Gonzalez, vamos ter a inclusão de mais textos, é isso? Para acrescentar o debate sobre questão racial. Tá. Então, o que é importante vocês saberem agora, né? Que a gente prorrogou uma semana a entrega do trabalho, para dar tempo de vocês incorporarem essa discussão sobre as questões étnico-raciais. Data de entrega, 29/9. Isso. Não é isso, Fábio? É isso, sim. Deixa eu pegar aqui. Esse texto do Stuart Hall já estava lá. Já está lá no Dropbox. E, de qualquer forma, tem o link aí no programa. É só copiar o link que vocês... Mas, eu acho que é isso, né? Vamos ver quem topa fazer a leitura minuciosa para o Stuart Hall? É um texto super gostoso, pequenininho. Muito bom. Quem se candidata? Fabiana, é isso? Eu estou entendendo que quem está levantando a mão está se candidatando. Fabiana, Magda, Léo, Priscila.
Ó, o link está funcionando, o link que está lá no programa está funcionando, tudo certinho. Maria Quitéria, Alexandre. Pronto, então, Fabiana, Magda, Léo, Priscila, Alessandra, Maria Quitéria e Alexandro. Mais uma pessoa? Magda não, Márcia, não é isso, professor? Não, a Magda se inscreveu também? Então, Márcia. É Magda também, professor. Tem Magda também? Tá certo. Sim. Então, Márcia também. Então, fechamos, tá bom? São vocês 8. Né? O texto está lá e as páginas também, o trecho, né, a parte do livro solicitada também está no programa também. Tá lá o link, botei aqui também de novo o link. Não vai ser por falta de link do texto que vocês vão deixar de ler, tá? Entrega do trabalho, a gente manda via Teams, via e-mail, ou vai ser uma apresentação, arguição oral? Olha, eu até gostaria de ter tempo, né? De fazer uma dinâmica. Já pensou? Organizava vocês por grupos, quem fez o mesmo filme, e aí, se a gente tivesse tempo, seria perfeito. Se a gente se organizar por filme e mandar para vocês, é uma ideia? Professora Vânia, Fala. é possível fazer salas de discussões aqui no Teams, não sei se você já conhece. Eu sei, mas é porque, assim, normalmente os filmes vão pulverizar muito, já sei como é, entendeu? Assim, sem brincadeira, se a gente tivesse mais tempo, era o ideal, né? Socializar as discussões. Mas não temos tempo para isso, até porque esse semestre ficou mais enxuto. Então, a gente vai pedir a entrega mesmo, né? O outro trabalho vai ser em grupo. Isso, o outro trabalho vai ser em grupo e a gente vai poder dinamizar mais. A entrega vai ser por e-mail ou a gente coloca na pasta lá no Drive? Pode mandar por e-mail, né, Vânia? Olha, eu tentei as duas formas no semestre passado. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Uns conseguiram colocar no Drive e outros não. Professor, pode ser pelo Teams mesmo, e aí não tarefas. Mas foi isso, filha. O que aconteceu foi o seguinte, a gente se viu doido. Porque alguns conseguiram colocar no Teams e outros não conseguiram. Entendeu? E aí eu recebi uma parte pelo Teams e outra por e-mail. Eu acho que por e-mail é mais seguro. Então o e-mail fica melhor para a senhora também, para o professor Fábio avaliar. Por gentileza, com cabeçalho, sabe? Trabalho de educação e cultura. Como a gente recebe muito e-mail, fica mais fácil depois da gente buscar os trabalhos. Qual é o prazo, professor? 29 de setembro. 29? Isso. E qual é a dinâmica desse texto? É a leitura e a gente vai fazer um resumo, é isso? Não é isso não. Não, então me explica, desculpa que eu perdi aqui na hora que eu saí. Você vai escolher um filme, a partir desse filme você vai escolher uma cena e você vai contar essa cena de forma resumida e estabelecer um diálogo com pelo menos 2 artigos ou textos trabalhados aqui durante o curso, essas aulas iniciais. Pelo menos 2. Não, lembrei. E aí a gente estava pedindo que não faça uma sinopse do filme, isso não é necessário, e que priorize, né? Mostrando para a gente o que você entendeu dos textos e como você relaciona os textos com o conteúdo dos filmes. Não, já entendi. Eu lembrava assim, porque eu achei que fosse outra coisa. Tudo bem. Obrigado. Não pedimos resumos de texto. Tá ótimo. A única atividade pedida até agora foi esse trabalho do filme. Tá bom, obrigado. E mínimo de 4 laudas, foi isso que a senhora tinha falado? Depois de muito ser pressionada e tal, não sei o quê, né, Fábio? De 2 a 4. A gente estabeleceu assim, de 2 a 4, apesar da gente não gostar de estabelecer, mas a gente fez isso, né? Tá? Olha só, faz o trabalho, tira o peso
de ser um trabalho. Tira o peso, esquece isso. Não, sim, sem Fala problema. assim, pensa assim, é uma atividade lúdica que está sendo pedida de aplicação de conceitos. Então, eu vou escolher um filme que eu gosto, né? E que eu acho que dá para eu relacionar com pelo menos, no mínimo, 2 textos desses que a gente está discutindo aqui. Tira o peso. Tá? Ótimo. Professora, vamos lá, só para ver aqui, porque no planejamento que eu tenho aqui, a discussão da atividade dessa análise de filmes já está para dia 29. Essa discussão passa para a aula seguinte ou vai ser tudo no mesmo dia 29? Vai ser tudo no mesmo dia 29. Ok, tá bom. Obrigada. Professora, por favor, qual e-mail que deve enviar o trabalho? No planejamento tem o meu e-mail do Fábio, não tem não, Fábio? Mas a gente bota aqui de novo. Espera aí, deixa eu só checar. Porque depois, se vocês quiserem... Não tem. Vamos botar aqui. Viu, Fábio? Isso é uma coisa que a gente pode acrescentar, né? Facilita, ó. Estou botando aqui. O meu, o Fábio vai botar o dele. Depois pode ser colocado no grupo, porque eu estou sem acesso ao chat ainda. Pode botar. Mas fácil. É Vânia com W, Gonzalez, com Z no meio e Z no final, @gmail.com. Bem facilzinho. Vânia com W, Gonzalez, Z no meio e Z no final, @gmail.com. Fábio, fala o teu, por favor. Professora, mas é Vânia Gonzalez tudo junto ou tem ponto? Não, tudo junto. Tá bom. O meu é Fábio J G K @hotmail.com. Fábio J G K @hotmail.com. Olha, vocês, por favor, coloquem só o cabeçalho, tá? Trabalho de Educação e Cultura. Não precisa mandar para os dois, ou manda para um ou para outro, que a gente faz a conferência aqui. Tá? E se houver necessidade, semana que vem a gente conversa de novo sobre o trabalho e assim vai. Tá? Pensa que é uma atividade para ajudar. Se houver necessidade, a gente vai discutir de novo o trabalho, vai mandar para vocês, indicando o que precisa ser refeito, tá? A gente trabalha na perspectiva da avaliação formativa. Então, é uma primeira atividade que a gente vai aprimorando até ficar num ponto satisfatório. Tá bom? Pessoal que está sem acesso ao chat, por favor, manda a relação do e-mail, mas é o e-mail da matrícula, tá? Todo mundo tem que mandar o e-mail da matrícula, senão não funciona. Mandar onde, professora? Pro e-mail, o professor Fábio já pediu. Pro e-mail ou pro meu zap? Pode mandar para... Tá bom, professor. Eu já mandei, professor. Recebi de algumas pessoas aqui. Semestre passado foi dada uma instrução de como proceder o cadastro desse e-mail no Teams para a pessoa ter acesso. Tem como fazer isso. Eu vou procurar aqui nos meus e-mails e vou encaminhar aí no grupo aí. Se você achar, manda para mim. Tá ok. Por favor. Mas eu lembro disso. Que tem que ser um e-mail da matrícula. Isso, tem que ser o e-mail. Você tem que cadastrar esse e-mail para Pois é, me deram 10 e-mails normais. É que eu, por exemplo, esse semestre já não tive que fazer. Eu só fiz semestre passado e está valendo para esse. Então, agora, quem entrou agora tem um procedimento de cadastro lá. Daí você cadastra o e-mail da... Não é nem com a gente. Exatamente. Não é nem com a gente, isso.
Eu vou procurar aqui e te encaminho, professor. Tá bom. A gente agradece, né? Podemos encerrar, então? Sim. Ok. Vamos adiante, vamos adiante. Fábio, vê se tu consegue salvar a lista de presença, Fábio. Tá, deixa eu ver aqui. Eu já tentei aqui, não conseguia. Eu consegui, na semana passada eu salvei, eu baixei, consegui baixar, eu consigo. Tá. Então é isso? Então, até a próxima semana. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês, pessoal. Até a semana que Boa vem. noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.